Meu Jesus, tu és bom, aleluia. Vamos dizer para ele: tu és tudo para mim, aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a ti dou. Olha o nome dele, o que é? O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu, que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Amém, queridos? O Senhor tem nos abençoado. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Já está decorado, né, irmãos? Já está decorado aí as características do fruto do Espírito? Já dá para ler de cor? Até o final dessas 9 semanas a gente já tem que estar lendo esse versículo de cor, né? Ficar de pé e ler de cor. Amém? Vamos treinar? Então vamos lá, fica de pé. Hoje você ainda abre a Bíblia, viu? A partir de semana que vem já dá para ficar de pé e ler de cor, né, irmã Cátia? Irmã Cátia vai puxar, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Amém? Agora você pode se assentar aí. Você vai abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. Amém? Hoje falaremos sobre qual característica do fruto? Quem sabe? Qual característica falaremos hoje? Bondade. Pergunta para quem está do seu lado: você é bom? Você tem bondade no seu coração? Você é bom? Vamos em Lucas capítulo 10 para meditarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Lucas 10, amém? Vamos ler do verso 25 em diante até o verso 37. Vai nos dizer assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo-lhe ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Que Cristo Jesus ministre nos nossos corações a sua poderosa palavra. Bondade. Semana passada nós ouvimos, né? O pastor Márcio ministrou sobre a benignidade. E é muito interessante ver como que as características do fruto do Espírito Santo se completam. Não é por acaso que nós temos essas 9 palavras aqui. É porque é uma sequência e elas estão em ordem. Em ordem de quê? Em ordem de crescimento.
em ordem de aperfeiçoamento. A primeira característica do fruto é o amor. Por isso que nós vamos também ver, a palavra do Senhor sempre nos incentivando a não deixar o primeiro amor, porque o amor abre as portas. A primeira coisa que Deus derrama nos nossos corações é o amor, e esse amor a Deus nos traz alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, então produz em nós a paz. E depois de estarmos inundados por essas três características, o Senhor então nos dá a capacidade de sermos longânimos, tardios em irar-se. E agora nós vamos ter o caráter benigno. O que é um caráter benigno? É uma pessoa de boas palavras, é uma pessoa gentil, é uma pessoa doce. Já viu uma pessoa benigna? É uma pessoa gentil, uma pessoa que tem sempre uma palavra de gentileza. Você não vai ver essa pessoa dar uma má resposta a ninguém, você não vai ver essa pessoa destratar ninguém, essa pessoa não vai se irar. Por quê? Porque ele é benigno. O seu olhar é de benignidade. Ele pode estar mal, ele pode estar num dia mal, mas se alguém chega para falar com ele, ele sempre tem uma palavra boa, como aqueles 4 amigos, benignos, que tomaram aquele moço na sua cama e levaram até Jesus. Partiu deles a benignidade. Por isso, irmãos, que quem tem o Espírito Santo não distrata o seu irmão, não fala de qualquer maneira. Por quê? Porque ele é benigno. Ele não vai conseguir nem dormir direito se imaginar que deu uma má resposta a alguém, se imaginar que distratou alguém, que alguém ficou entristecido pela sua palavra, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de ser, porque o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito do Senhor, quando está em nós, nos incomoda. Às vezes nós temos razão, mas se você não falar com benignidade, você perde a sua razão e passa por mal educado. Mas quem tem o Espírito Santo é benigno. As suas palavras, até mesmo de correção, são palavras de benignidade. Mas as pessoas hoje estão muito Nutella. Mas as pessoas hoje não podem ouvir a verdade. Sim, podem. Mas quem é benigno sabe colocar a verdade sem ser mal educado, sem se irar. Então benignidade é algo sobre o meu caráter, é a forma que eu falo, é a forma que eu me comporto, é a forma que eu me exponho dentro das minhas razões. E o Espírito Santo nos ajuda, irmãos, como o Espírito do Senhor nos ajuda a colocar o nosso ponto de vista sem ser ofensivo. Só o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, colocar o nosso ponto de vista sem ser ofensivo. Isso é ser benigno. Benigno, você falar com benignidade, sabendo que o que sai da nossa boca é uma espada que pode matar. A palavra que sai da nossa boca é uma espada que pode matar alguém. Você pode abençoar ou você pode amaldiçoar alguém. Benignidade fala sobre a minha personalidade transformada pelo poder do Espírito Santo, a ponto de uma palavra minha ser capaz de mudar a vida da outra pessoa. Será qual dos 4 homens que chegou com uma palavra benigna e disse: vamos te levar até Jesus hoje? Será de quem que partiu? Qual foi o amigo benigno que disse: vamos lá, vou te levar até Jesus? Hoje nós vamos falar sobre a bondade. Bondade e benignidade são complementares.
A benignidade fala da forma que eu ajo. A bondade é aquilo que eu faço. Benignidade é sobre a forma que eu ajo. Bondade é aquilo que eu faço. Nem todo mundo que é benigno é bom, e nem todo mundo que é bom é benigno. Entendeu isso? Nem todo mundo que é benigno é bom, e nem todo mundo que é bom é benigno. Tem gente que é bom, nossa, que pessoa boa, que pessoa prestativa, mas na hora que tiver que soltar uma palavra para te ferir, para te magoar, ele não pensa duas vezes. Ele é bom, mas ele não é benigno. O que sai dele é maligno, serve para matar e não para dar vida. E tem gente que é benigno, gente, que pessoa educada, que coisa boa conversar com ele. Ele te dá bom dia, te dá boa tarde, te dá boa noite. Uma pessoa benigna, sabe, trata todo mundo com tanta benignidade, tão gentil. Mas se você precisar dele para alguma coisa, ele nunca pode, ele nunca tem, para ele nunca dá. Por quê? Porque não tem bondade. Aquela pessoa benigna que abraça o mendigo e diz: ô mendigo, Jesus te abençoe. Até chora. Mas o mendigo fala: você me dá 50 conto? Não posso, não tenho. Que é isso? É possível ser benigno e não ser bom? É. E é possível ser bom e não ser benigno? Sim, senhor. Bondade está ligada às suas ações, benignidade está ligada ao seu caráter. E o Espírito Santo faz a gente ser as duas coisas. Oh glória! Somente o poder do Espírito consegue fazer a gente ser os dois. Você é bom pelo que você faz, mas você é benigno pelo que você é, pelo que você fala, a forma que você trata as pessoas. É isso que demonstra o poder do Espírito Santo na tua vida. Não é porque você é benigno que você é bom, e não é porque você é bom que você é benigno. Aqui na igreja tem muita gente boa. Tem, gente, tem. Mas está faltando benignidade. Está faltando benignidade. Está faltando ter mais cuidado no falar. Não é porque eu tenho razão que eu tenho direito de te matar, de te ferir. O Espírito Santo é quem me dá sabedoria para usar as palavras certas, para não ferir a tua alma, para não matar você, para não destruir você. Eu tenho que olhar com benignidade e entender que você não é o meu inimigo, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestade, contra as hostas espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. É contra os demônios que eu tenho que lutar, não é contra o meu irmão, não é contra o meu irmão. Com ele eu tenho que ser benigno, falar com respeito, com carinho, mesmo que seja uma repreensão, mas falar como Jesus falaria. Bondade é o que fazemos. E Jesus, para explicar a bondade para nós, para explicar a bondade para nós, contou a parábola do bom samaritano. O bom samaritano. E ele vai mexer com o pessoal que está ouvindo ele falar, e vai responder a pergunta de um certo doutor da lei. Ei, quem está fazendo essa pergunta para Jesus é doutor. Fala para o irmão que está do seu lado assim: doutor. Fala para mim enquanto eu bebo água. Não é um leigo que está fazendo a pergunta, não. É doutor, sabe tudo da Bíblia, e está perguntando para Jesus assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para entrar no céu? Será que uma pessoa que conhece a lei não tem essa resposta? O que você acha, sim ou não? Quem conhece as leis de Deus tem a resposta do que fazer para entrar no céu, sim ou não? Pelo menos deveria. E por que está em dúvida pela sua salvação?
Se ele conhece a lei, por que ele tem dúvida da sua salvação? Porque sem dúvida alguma, ele sabe que o seu caráter não está condizendo com o que ele está lendo. Não adianta eu saber se eu não estou disposto a praticar. Não adianta eu saber se eu não estou disposto a praticar. Ele sabe porque é doutor, mas é leigo porque não está disposto a praticar. O que adianta eu saber o que é benignidade, se na primeira oportunidade que eu tenho eu vou ferir o meu irmão? O que adianta eu saber? O que adianta eu saber várias coisas da palavra se eu não estou disposto a praticar? É isso que está acontecendo com esse doutor da lei. Ele sabe, mas ele não está disposto a praticar. E Jesus vai contar uma história. Ele vai dizer assim: olha, um certo homem, esse homem aqui judeu, descia de Jerusalém para Jericó. E essa estrada de Jerusalém para Jericó era muito perigosa, porque era entre as montanhas, e era muito propício para salteadores que desciam das montanhas, um caminho muito desértico, mas era um atalho que muitas pessoas passavam. Esse homem saiu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ele caiu nas mãos dos salteadores. Ele caiu. Se ele caiu é porque foi um acidente. Ninguém cai porque quer cair. Ele cai porque foi um acidente, foi inesperado. Foi negligente de passar por um caminho perigoso? Sim. Mas era comum passar ali. Tanto que sacerdotes e levitas também passavam. Ele estava fazendo algo errado? Não. Perigoso, mas não errado. E a Bíblia vai dizer que ele caiu. Irmãos, a gente tem uma grande dificuldade em ser bom com gente que cai. Se tem uma coisa que nós como igreja às vezes temos dificuldade, é tratar pessoas que caem. Só pelo fato da pessoa ter caído já é um grande motivo para a gente não querer usar de bondade para com ela. Só que a Bíblia tem um versículo que eu amo: aquele que pensa estar de pé, pensa, cuida para que não caia. Às vezes a gente acha que na nossa casa nunca vai acontecer. Às vezes a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Às vezes a gente acha que com o nosso filho nunca vai acontecer. Às vezes a gente acha que no nosso casamento nunca vai acontecer. Só que às vezes o próprio Deus permite a queda, para que sejamos mais bondosos com aqueles que caem. Porque a palavra do Senhor vai dizer: 7 vezes cairá o justo. Que isso? Então justo também cai muito, cai 7 vezes. Mas em todas elas o Senhor o levanta e o coloca de pé. Aleluia. Talvez caiu alguma coisa que você não esperava que caísse. Talvez na sua família alguma coisa saiu fora do que você esperava. Talvez um divórcio inesperado. Talvez um filho que se desviou. Talvez um plano que não deu certo. Talvez alguém que estava forte de repente ficou fraco. Talvez alguém que estava firme do nada desistiu do caminho. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: ainda que esteja caído, não ficará prostrado, porque a bondade do Senhor ainda está liberada sobre a sua casa. Tem bondade de Deus para aqueles que caem. Tem bondade de Deus nesta noite para a tua vida. A bondade do Senhor é sobre aqueles que caem. A bondade do Senhor é sobre aqueles que estavam andando, que estavam firmes, mas de repente no meio do trajeto alguma coisa aconteceu. Levanta a mão que eu vou profetizar.
profetizar: a bondade de Deus alcança o teu marido, a bondade de Deus alcança o teu filho, a bondade de Deus alcança a tua filha, a bondade de Deus alcança a tua casa. Se não tem ninguém bom aqui na terra, bom é Deus, e Ele está enviando bondade sobre a tua história nesta noite. A bondade do Senhor não abandona aquele que cai. Ravasui de calabanto comanácia. A gente tem tanta dificuldade de tratar bem as pessoas que caem. A gente tem tanta dificuldade, mas quem tem o Espírito Santo não tem, não. Só tem essa dificuldade gente que não é cheio do Espírito Santo. Mas quando tem um crente cheio do Espírito Santo, ele vê que o seu irmão já tem 2 cultos que não vem na igreja, você já fica preocupado. Você vê que tem um irmão que já faz um tempo que não ceia, você já fica preocupado. Você vê que tem um irmão que a casa dele está passando por um vento, seja na vida do filho, seja na vida do esposo, da esposa, seja na vida financeira. Você já fica preocupado, você não julga. Sabe por quê? Você sabe que você também está propício a cair, você também está propício a ficar desempregado, você também está propício a desviar. O seu filho também poderia ser o seu, poderia ser a sua casa. E quando a gente entende isso, a gente age com bondade. Fala comigo: a bondade me aproxima. Fala de novo: a bondade me aproxima. O julgamento me afasta. Fala, a bondade me aproxima, mas o julgamento me afasta. Quem tem o Espírito Santo não é juiz. Quem tem o Espírito Santo é bom. Eu vou dizer de novo: o poder do Espírito Santo não é para você ser juiz. Tem gente que acha que é cheio, sabe? Até voa na igreja. Agora eu tenho poder para julgar. Não, agora você tem poder para ser bom. Agora você tem poder para se aproximar de quem está caído. Antes você não tinha. Antes você não tinha esse poder. Antes você se alegrava quando ficava sabendo que alguém caiu. Antes você se alegrava quando ficava sabendo que alguém se desviou. Agora, cheio do Espírito Santo, você chora por alguém que caiu, você se compadece de alguém que se afastou. Agora, cheio do Espírito Santo, quando você ouve que o filho da irmã está no mundo das drogas, você chora, porque você sabe que deveria ser o seu. Quando você ouve que tem um problema no casamento do irmão, no casamento da irmã, você chora, porque você sabe que poderia ser na sua casa. O Espírito Santo não te dá poder para julgar, ele te dá poder para ajudar. Aleluia! Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais bom você é. Uma redundância aqui do português: mais bom você é, bom de bondade. Melhor você é como pessoa, menos você consegue julgar, mais você fica: meu Deus do céu, se não for a graça de Deus, eu vou lá levantar, porque se não for a graça de Deus, se não for o poder de Deus, eu também estaria na mesma situação. Tem alguém no chão caído, roubado, ferido, semi-morto, e tem sacerdote passando de largo. Será que o sacerdote era benigno? Tinha palavra de benignidade? Com certeza. O discurso daquele sacerdote. Se ele tivesse que dar conselho a alguém, deve que usava as palavras mais doces e comoventes. Era benigno, sem dúvida. Sabia falar muito bem, com bondade, senão não seria sacerdote no exercício do seu ofício. Mas não sabia ser bom. Olhava para o lado e não se importou.
que tinha alguém no chão. O que adianta ser benigno se eu não tenho poder para me aproximar e fazer aquilo que precisa ser feito? Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, faz com que a gente deixe de ser sacerdotes que passam de largo, que ignoram, que faz de conta que não é comigo. Aí eu te pergunto, mas o sacerdote fez algo errado? O que vocês acham, sim ou não? Você acha que o sacerdote fez errado em passar de largo? O que você acha? Mediante a lei, o sacerdote fez errado em passar de largo, passar longe? O que você acha? Não fez errado. Oi? Pode falar. Hã? Exatamente. Ele está com as suas vestes sacerdotais. Ele está indo servir no templo. Se ele se aproxima daquele moço, todo ensanguentado, todo sujo, ele vai se sujar também. Ele vai interromper o seu trajeto, ele vai se atrasar para a sua missão. Ele passa de largo com a intenção de cumprir o seu propósito, o propósito pelo qual ele saiu de casa para fazer. Por isso ele passa de largo. Ele não pode se sujar. Sacerdote está indo para o lugar santo, não pode chegar lá todo sujo. Então ele passa de largo. O levita que vem atrás dele é aprendiz de sacerdote, porque o levita está sendo treinado e preparado para exercer o sacerdócio. Obviamente, se o sacerdote passa de largo, o levita faz o mesmo, porque quem está na frente é exemplo. Fala para o irmão, quem está do seu lado, quem está na frente é exemplo. Ele passa de largo cumprindo o seu propósito, não quer se sujar, não quer se manchar, quer se manter na posição libada que ele saiu de casa. Por isso ele passa de largo. E quem está vindo atrás dele, um levita, também tem uma missão no templo e vai fazer a mesma coisa. Só que a Bíblia vai dizer que pelo mesmo caminho vem um bom samaritano. Samaritano não vai para o templo porque é samaritano. Samaritano não vai para o templo porque nem perto de Jerusalém ele podia chegar, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos eram chamados de cães sarmentos. Um judeu não conversava com os samaritanos. Tanto que a mulher no poço de Jacó vai dizer para Jesus: como pode tu, sendo homem judeu, pedir água para mim que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Então aquele samaritano saiu de casa, e a proposta que ele tem não é ir ao templo, a proposta que ele tem não é cumprir protocolo, ele está disponível. Ele está disponível, ele está disposto, ele está aguardando de Deus. O que vai acontecer para mim no dia de hoje? Aonde eu vou poder ser útil hoje? Como é que você me prova que ele estava esperando para ser útil? Porque ele está preparado para qualquer incidente. Na sua bolsa ele tem ataduras, ele tem azeite e ele tem vinho. Então ele não sai despreparado, ele se prepara e diz: se precisar de mim eu estou disponível. Aleluia. Oh, aleluia.
sacerdote e levita estavam cumprindo a lei. O samaritano estava pronto para viver a graça. Se o sacerdote e o levita não estão disponíveis porque precisam cumprir o protocolo do templo, tem aqui um homem que é desprezado, tem aqui um homem que não é aceito, tem um samaritano que está disponível. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Eu não estou preocupado com o seu passado, com a sua história. Eu não estou preocupado com o quanto as pessoas acham ou deixam achar de você. Eu não estou preocupado com a quantidade de vezes que as pessoas já te julgaram, que as pessoas já fizeram um pouco da sua pessoa. O que importa para Deus é se você está disponível. O que importa para Deus é se você está disposto a cumprir o que for preciso para salvar alguém. É isso que Jesus quer saber nesta noite. Porque o julgamento do cumprimento da missão da lei te afasta, mas a bondade te atrai. E somente alguém como um samaritano que foi rejeitado sabe a dor da rejeição. Somente um samaritano que foi deixado de lado sabe a dor do desprezo. Quem sabe não é por isso que Deus te treinou com essa luta, com essa aflição, com este problema. É para que você se compadeça daqueles que estarão no seu caminho e que também estarão deixados, que também estarão largados. O Senhor está te dando experiências para que você desenvolva a bondade. E por que Ele é bom? Porque Ele vê o caído e Ele se aproxima. E por que Ele é bom? Porque Ele abre a sua bolsa e Ele tira de dentro ataduras. Para que servem as ataduras? Ele tira de dentro da bolsa o vinho, ele tira de dentro da bolsa o azeite. E a Bíblia vai dizer que ele chegou perto, atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Ele está disposto a dar do que ele tem de melhor. Bondade não é dar do que te está sobrando. Bondade é a capacidade de dar o seu melhor. Aleluia. Aqueles que é cheio do Espírito Santo não dá do que sobra, dá o seu melhor. Ele também precisa seguir viagem, e se mais para frente ele se machuca, ele deitou o que ele tinha de melhor sobre alguém que ele encontrou no caminho. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista vai dizer isso: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Seja bom com quem estiver à frente, porque a minha bondade vai atrás de você, a minha misericórdia vai atrás de você. E se você cair, eu te levanto. Se você se ferir, eu te curo. Se você se machucar, eu te consolo. Porque se você tem disposição para dar, você tem fé para receber de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Por que Ele é bom, irmãos? Porque Ele deita azeite e vinho. O vinho servindo para purificar as feridas, para limpar. Deve ter ardido um bocado, mas curou as feridas. Está vendo? Que ser bom não é deixar de ferir. Fala para o seu irmão: ser bom não é deixar de ferir. Não, ele deita vinho. Já jogou vinho no machucado? Que delícia. Álcool, né? O vinho cítrico, já jogou? Coisa boa, né? Quando o filho chega ralado em casa, aí você pega o antigo metiolate. Tem que ser um antigo, da agora não vale não. Tem que ser aquele antigo da espátula, aquela espátula dura que passava assim. Aquele era bom, né? Aquele era ótimo. Meu tinha um negócio de fumo de rolo verde.
O negócio parecia até acho que tinha algum bicho dentro daquele negócio, não é possível. E quando machucava alguém, ele vinha com uma esponja e esfregava em cima, coisa boa. Quem disse que ser bom não causa dor? Quem te disse isso? Ser bom é ser preciso, é falar o que é preciso, mas falar com benignidade. É corrigir da maneira que é preciso, mas é corrigir com benignidade. Por isso que primeiro Deus te ensina a ser benigno, para depois te ensinar a ser bom. Porque se for o contrário, não vai dar certo. Primeiro vem o fruto da benignidade, para depois vir o da bondade. Porque senão você vai tentar ser bom, vai tentar corrigir, mas não tem benignidade. Vai fazer com raiva, vai fazer com ira, vai fazer com ódio, e não vai dar certo. Ao invés de curar, vai ferir mais. Mas ele deita vinho porque é necessário. Deus quer que você tenha uma palavra necessária, uma palavra que corrige, uma palavra que impõe limites, mas que você faça isso com benignidade, que você faça isso com amor, que você faça isso com alegria, que você faça isso tendo paz dentro do teu coração. Ele deita vinho na ferida, ai como deve ter ardido. Mas depois ele deita o azeite, oh glória. O azeite serve para cicatrizar. Seja uma pessoa que fere só não, seja uma palavra, tenha também uma palavra que cura. Que não saia de você só aquilo que fere, não, que saia de você palavras que curam. Aleluia. O Espírito Santo tem esse poder para nos dar, irmãos, o poder de sair de nós palavras que ferem, porque vai causar, aleluia, são necessárias para promover a cura, mas que tenha de nós também palavras banhadas de azeite, para que traga cura nos corações, para que traga cura naquela alma. Oh aleluia, você corrigir um filho, dizer a ele o que ele fez de errado, mas depois você dá um abraço e diz para ele: mas a mamãe te ama, mas você é especial, você está aprendendo, você está crescendo, você é uma pessoa maravilhosa, eu acredito em você. Palavras que corrigem, mas palavras que curam. Correção que não promove cura é violência. Eu vou dizer de novo: correção que não promove cura nada mais é do que violência, atos de agressividade, de ira. Você está derramando sobre o outro a ira que você carrega dentro de você. Mas quem carrega o Espírito Santo carrega o amor. Quem carrega o Espírito Santo carrega paz, carrega alegria, carrega longanimidade, carrega benignidade. E quando ele corrige alguém, ele está agindo de bondade, e o que está sendo derramado sobre aquela pessoa vai promover cura na alma, no caráter, e sem dúvida alguma essa pessoa se levantará e ficará de pé. Aleluias. Quem tem azeite e vinho nesta noite? Se você não tem, você está no lugar certo para buscar. Seja bom. Ser bom não é deixar de falar o que é preciso, não é ser omisso. Você está vendo que a pessoa está no erro, chegue até ela, mas fala com benignidade, fala com amor, fala com alegria, fala com paz. Esse homem chega perto, deita o vinho, deita o azeite. Agora aqui deixa eu te falar mais uma coisa, olha que coisa linda. O que mais que ele faz com as feridas? Ataduras. Fala comigo, ataduras. Atadura serve para quê, irmão? Para que serve a atadura? Para proteger, para cobrir. Aleluia. Quem é bom cobre. Eu vou dizer isso de novo: quem é bom cobre. Quem é bom não tem prazer em mostrar a ferida dos outros. Quem é bom não tem prazer em falar da ferida do outro. Você ficou sabendo o que aconteceu na casa da irmã? Você ficou sabendo o que aconteceu na vida da irmã? Você ficou sabendo o que aconteceu? Ei, meu querido, já foi triste ter acontecido, mais triste ainda é ver você falando da ferida. Já foi triste a ferida ter acontecido, mais triste ainda é você mostrando essa ferida. Talvez aquela pessoa nem tinha
você mostrou para ela. Talvez aquela pessoa nem sabia, você foi lá e mostrou a ferida do outro para ela. Isso, quem tem bondade do Espírito Santo não faz isso, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Pessoas que têm prazer em mostrar os defeitos, pessoas que têm prazer em mostrar os erros. Só chama o pastor para falar do que está errado, só chama o pastor para falar do que está ruim, só chama o pastor para falar do que está quebrado, do que tem que fazer. Não é capaz de chegar, não é capaz de cobrir, não é capaz de cobrir, de chegar e falar: pastor, eu fiquei sabendo aqui, vem cá no cantinho aqui eu fiquei sabendo do negócio ali, mas eu quero cobrir, eu não quero espalhar, eu não tenho prazer em espalhar, eu tenho prazer em cobrir. O Espírito Santo não me chamou para espalhar más notícias. O Espírito Santo me enche para eu proclamar boas novas de salvação. Quer contar alguma coisa para as pessoas? Conta o que Jesus fez na cruz. Conta a vergonha da cruz, aleluia. Conta ele lá despido, humilhado, ferido, para que eu e você pudéssemos estar aqui, aleluia, aleluia. Deus não quer você espalhando boatos, Deus não quer você espalhando fofocas, Deus quer você espalhando boas novas de salvação, aleluia. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho poder para espalhar boas novas. Boas novas. Conta a vergonha de Jesus na cruz. Conta como ele foi ferido, como riram dele, como escarneceram dele. Conta isso, fale sobre isso, aleluia. O Espírito Santo nos enche para isso, irmãos, para nós atarmos feridas, para nós cobrirmos feridas, e para que nós tenhamos o poder de levantar a pessoa que está caída, colocar sobre o nosso próprio animal. Eita glória! A Bíblia diz que depois de cobri-lo, o homem desce do seu jumento, pega o ferido e coloca sobre o jumento. Ele vai andando a pé e o ferido vai andando no jumento. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você carregou alguém no seu jumento essa semana? Ou só você que passa, ó, você no seu jumentinho. E aí? Desceu do jumento essa semana? Colocou alguém lá e você veio andando a pé? Que isso, missionário? O que você está falando? Estou falando de dar o lugar de honra a alguém. Aleluia. Estou falando de dar o lugar de honra a alguém. Ser bom, irmão, não é só de palavras, é de atitudes, é de obras. Não adianta eu dizer que sou boa, se quando me chama para uma coisa eu não estou disponível, eu não posso, eu não tenho. Mas quando é para mim, quando é para minha família, quando é para o meu bel prazer, eu dou um jeito. Mas quando é para o outro, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. O Espírito Santo quer que sejamos diferentes. O Espírito Santo quer que tenhamos coração disponível para ser bom. Ele vai andando a pé e o homem ferido vai em cima do jumento. Sabe o que a gente entende aqui, irmãos? Que tem momento da vida que o teu irmão vai estar num lugar que você gostaria de estar. Tem momento da vida que o teu irmão vai estar num lugar que você gostaria de estar. E você vai ter que ter maturidade espiritual para se alegrar com a vitória do outro, porque você já andou em jumento de casa até ali. Se agora é hora dele andar no jumento, então se alegre com a vitória dele. Esteja grato porque chegou a hora dele. Esteja feliz. Aleluia. Porque você e ele estão indo para o mesmo lugar, a hospedaria está logo ali. Você e ele estão caminhando para o mesmo lugar. Ele está no jumento, mas está ferido. Tanta gente que julga, né? Tanta gente que julga o outro.
lá andando de jumento, mas nem só Deus sabe as feridas. Né, irmã Silvânia? Olha lá fazendo festa de aniversário, só Deus sabe as feridas. Olha lá passeando de carro, de baixo para cima, só Deus sabe as feridas. Olha lá rindo, olha lá pregando, olha lá fazendo isso, só Deus sabe as feridas. Só Deus sabe a dor, só Deus sabe a luta. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o importante é que você continua vivo. O teu inimigo queria que você tivesse morto, ele queria que você tivesse caído, mas a minha bondade te alcançou, a minha misericórdia te alcançou. Aleluia. Está ferido, mas está vivo. Está doendo, mas está vivo. Porque a minha bondade está sobre a tua casa. A minha bondade está sobre o teu filho. A minha bondade está sobre a tua filha. Está ferida, mas está viva, porque a minha bondade está sobre você. Aleluias. Oh glória. Aleluia. Você está sentindo a bondade de Deus sobre nós aqui hoje? Você está sentindo a bondade de Deus invadindo o teu coração? É Deus dizendo para você: fica tranquilo, eu já tenho o jumento preparado. Fica tranquilo. O que é jumento, meu Deus? Pelo amor de Deus, é tempo de exaltação. É tempo de Deus te tirar de baixo e te colocar em cima. Aleluia. Eu vim aqui profetizar, meu irmão. Está chegando jumento para a tua vida. Oh glória. O que é isso, missionária? Deus está dizendo: está chegando a hora de você deixar de andar a pé e andar de carro, deixar de pagar aluguel e ter casa própria, deixar de estar endividado e ser uma pessoa próspera. Está chegando a hora de ver o teu filho salvo, de ver a tua filha abençoada, de ver a tua casa servindo ao Senhor. Suporta mais um pouco. Está chegando o tempo da exaltação de Deus. Quem recebe esta palavra nesta noite? Aleluia. Oh glória. Aleluias. Oh glória a Deus. Aleluias. A sentença era a morte, mas o bom samaritano chegou. Oh glória. Eu vou dizer isso de novo: a sentença era a morte. Os ladrões e salteadores roubaram tudo que tinha. Eu disse isso aqui e eu vi Deus descer do céu uma sentença de morte na vida de alguém aqui. Mas em nome de Jesus, olha, a sentença é de morte. A sentença é você na beira de um caixão chorando. A sentença, o que o diabo quer é morte, mas o Deus de Israel manda eu dizer agora: essa sentença está sendo rasgada, essa sentença está sendo quebrada. O Deus de Israel está na terra e a bondade de Deus vai alcançar teu filho. A bondade de pode rasgar essa sentença em nome de Jesus. Tem sentença de morte sendo rasgada. Chegou a bondade de Deus na terra, chegou a bondade de Deus para salvar o teu filho nesta noite. Em nome de Jesus, o enxu da morte que veio com a sentença para levar está tendo que recuar para o inferno, porque a bondade de Deus chegou, a bondade de Deus foi derramada, a bondade de Deus foi estendida sobre a tua casa. Oh aleluia. Eu estou sentindo Deus bondoso aqui. Eu estou sentindo a bondade de Deus derramada aqui. Aleluia. Aleluia. Vai ter mudança de sentença nesta noite. Vai ter livramento nesta noite. Você acredita nisso? É quarta-feira de livramento. Assim diz o Senhor. Ai de calavaçui de calabanto comanavassai. É quarta-feira de livramento. Ravaçui nergiassai. Raplacalavachurianda rabacomanácia. Ramandavassui de calabando comanai. É quarta-feira de livramento na terra. A minha bondade vai se estender. A minha bondade vai alcançar. Aleluia.
aleluia, porque você está disposto a fazer a minha vontade na terra. Você está disposto a puxar jumento para alguém, aleluia, oh glória. Tem duas formas da gente puxar jumento, irmão. Tem um outro homem na Bíblia que também puxou o jumento. O nome dele é Ramã. O nome dele é Ramã. Ele fez uma forca na casa dele para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, como queira. Aquele lá, parente da rainha Esther, que não quis se encurvar diante dele. Aí ele fez uma forca na casa dele para enforcar o Mordecai. Só que o Deus do livramento chegou, aleluia. O Deus do livramento chegou. Assuero ou Xerxes, né? Em algumas traduções, perdeu o sono. Foram ler para ele que Mordecai havia livrado ele da morte um tempo atrás. Ó, que coisa linda. Nenhuma bondade que você fizer ficará esquecida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Nem o Rei dos Reis está se lembrando de Mandavachurabacalabás. O Rei dos Reis está se lembrando das suas bondades, dos seus atos voluntários de bondade que você faz. Deus não se esquece daquilo que você faz, minha irmã. Oh glória a Deus. Tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, mas o rei se lembrou da bondade dele, porque o rei ia morrer, mas ele descobriu e mandou avisar o rei, e o rei foi livrado da morte. Deus não se esquece de nada que você faz. O homem pode se esquecer, a mulher pode se esquecer, o pastor até às vezes se esquece, a missionária esquece, mas está anotado no caderno de Deus cada ato de bondade que você faz, aleluia. E o rei se lembrou. E o rei no outro dia entra Ramã, todo poderoso, e o rei pergunta para ele: o que deve fazer alguém cujo rei deseja honrar? Ramã todo pomposo, achando que era para ele, que a gente é assim. A gente tem essa mania. Não faz o que Deus quer que façamos, mas às vezes quer que Deus faça aquilo que a gente quer, entende? Às vezes o nosso coração é tudo torto, mas só porque está pomposo, como o levita e o sacerdote que passava, cumprindo o protocolo, achamos que Deus está batendo palma para a gente. Primeiro ministro lá do rei, o Ramã, fazia tudo que o rei queria, mas o seu coração era um coração má, perverso, não tinha bondade nele, era maligno. E o rei pergunta para ele: o que você faz a um homem cujo rei deseja honrar? Ele diz para ele assim: veste com as roupas reais, coloca no jumento do rei, porque o rei andava num jumento especial, num animal especial, e manda alguém muito importante puxando e gritando: assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. O rei Assuero gostou da ideia e falou: ótimo, amei, vai lá, chegou a hora, pode fazer tudo isso, mas faça para Mordecai, porque chegou a hora de eu lembrar da bondade que ele fez para comigo. Pode fazer para ele. E você, Ramã, vai na frente gritando: assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. Quando a gente foge do centro da vontade de Deus, a gente vê Deus exaltando as pessoas, e na nossa vida nunca acontece nada. Vou dizer isso de novo. Quando a gente foge do centro da vontade de Deus, a gente vê Deus fazendo na vida de todo mundo, mas na nossa vida nunca acontece nada. Sabe por quê? Não estamos prontos para ser exaltados. Ainda não aprendemos a ser bom. Ainda não aprendemos a nos derramar por inteiro. Queremos receber, mas não estamos prontos para dar. E quem tem fé para dar, não tem fé para receber. O bom samaritano, primeiro ele deu do que ele tinha de melhor. Primeiro ele serviu. Primeiro ele esteve disposto a descer do seu cavalo. Ramã não. Ramã queria ser louvado.
queria ser adorado. Quantas das vezes os nossos atos, irmãos, não é ato de bondade, não, é ato de soberba, é para humilhar as pessoas, porque o meu é melhor do que o dela eu não como, eu só como do meu, o dela eu não faço, eu só faço do meu. Você não está pronto para ser exaltado, você não está pronto, você ainda não aprendeu o que um crente cheio do Espírito Santo faz. O crente cheio do Espírito Santo dá o lugar de honra ao outro, e ele se alegra em ver Deus exaltando o outro. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da minha maneira, eu não faço. Você não está pronto. Você ainda não aprendeu a ser bom. Você ainda não aprendeu com o Espírito Santo. Esse bom samaritano, ele aprendeu isso. Ele coloca o homem sobre o cavalo dele, sobre o jumento dele. Ele leva para a hospedaria. Ele paga 2 dinheiros lá na hospedaria. Ele está disposto a investir na vida de alguém até o fim. Ele passa a primeira noite com aquele homem, porque ele sabe que as feridas ainda estão vivas. Então ele fica perto. Ele passa a primeira noite. No outro dia, antes de ir, ele paga os 2 dinheiros e fala: olha, eu vou, se gastar mais quando eu voltar, eu te pago. Isso é bondade. É você estar disposto a dar mais do que receber, sabendo que Deus é poderoso para te fazer abundar em toda a graça. É você estar disposto a servir de todo o seu coração, preferindo andar a pé e ver alguém andando no seu jumento. Aleluia. Eu sempre conto esse testemunho. Eu lembro da nossa igreja pequenininha, ali ainda na frente, um culto de Santa Ceia muito abençoado. Naquele culto o Espírito Santo me visitou de uma maneira muito especial. E o Senhor falou dentro do meu coração: hoje eu te curo e entrego a você a bênção de ser mãe. Já tinha uns 5 ou 6 anos que eu estava esperando, mais ou menos, eu acho. Uns 3 anos talvez, quase 5. Meu coração se alegrou. Eu falei: hoje eu estou saindo daqui com a minha vitória. Terminou o culto, eu caminhei para a parte de trás do templo. Aí vem a Ruth, do Riane. Chegou perto de mim, recém-convertidos. Tinha casado há pouco. E disse: fui no médico, o médico falou que eu não vou conseguir ser mãe. Eu falei: olha, que isso? O médico falou que eu não vou conseguir ser mãe. Eu tenho dificuldade para engravidar. O Espírito Santo falou dentro da minha alma: passa a benção para ela que você recebeu hoje. Eu falei: que isso? Estou esperando há quase 5 anos. Ora por ela, entrega para ela. Derrama sobre a vida dela do que eu te dei no altar. Espera mais um pouco, você tem estrutura para isso. Caminha mais um pouco. Eu falei: Ruth, eu vou orar por você. E a bênção que Deus derramou sobre mim, eu vou derramar na tua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai engravidar e vai dar à luz a filhos. Eu abracei a Ruth e orei com todo o meu coração. Doeu, porque eu sabia que Deus estava passando para ela a minha oportunidade. Orei por ela, chorei com ela e disse: vai em paz, porque o Deus de Israel vai conceder o desejo do teu coração. Aleluia. Tempos depois volta a Ruth, estou grávida. Eu esperei mais uns 5 anos. A diferença dos nossos filhos deve ser mais ou menos isso. Quantos aninhos? 3 anos. Sim, Jonathan tem 6. Março, 11. Então, da diferença do Jonathan para ela, 5 anos. Eu esperei mais 5 anos. 5 anos depois, o Senhor me visitou e entregou a minha vitória. Bondade, capacidade de dar ao outro aquilo que você tem vontade de receber, capacidade de servir. Eu nunca contei isso antes, eu conto agora para a glória de Deus, porque já aconteceu na minha vida e na dela. Porque a gente ata feridas. Se Deus me usar para falar com você, irmão, principalmente se for algum cajado, eu não vou ter prazer no que eu estou te entregando. Eu não vou rir da gargalhada de ver que Deus está me usando para dizer alguma coisa que é ruim.
Por quê? Porque eu amo a sua vida. O que mais me dói aqui nesta igreja, e eu termino aqui, é muitas pessoas não se importar de lançar uma palavra que fere, mas o Espírito do Senhor vai derramar bondade sobre nós nesta noite. Aleluia, fiquemos de pé. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Oh Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Deus não está interessado que você seja um sacerdote que passa de largo com medo de se sujar. Deus não está interessado que você seja um levita empenhado em cumprir a sua missão no templo. O interesse de Deus é que você esteja disposto a passar perto, que amanhã mesmo Deus coloque alguém na tua vida para você usar de bondade. A vontade de Deus é que você tenha azeite e vinho, que você possa ter palavra que possa até ferir, mas que você tenha azeite para também promover cura, que você tenha ataduras para cobrir. Em nome de Jesus, que Deus te dê recurso. Se você é bom, que Deus te dê recurso para que você tenha jumentos, para colocar pessoas em cima e trazer a ter a hospedaria que é a igreja. Que Deus te dê recurso para você ficar aqui, passar a noite ao lado de pessoas, cuidando de departamentos, de vidas, com amor. E que Deus te dê recurso também para você poder pagar, porque senão a hospedaria fecha. Sem recurso financeiro não dá. Que Deus te abençoe, que o poder desta palavra promova mudança no nosso caráter, que o poder desta palavra promova mudança no nosso ser, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que haja a quebra de sentenças de morte nas nossas casas. Em nome de Jesus, Pai, que haja quebra de maldições lançadas e proferidas, Senhor, muitas das vezes por nós mesmos. Em nome de Jesus, em um nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua cura agora. Senhor, qualquer coração que estiver aqui, que estiver ferido, que foi ferido por alguém, que foi exposto por alguém, Senhor, que venha agora a tua unção para curar, e que o teu Espírito Santo nos transforme, que sejamos pessoas boas de verdade, que possamos, Senhor, nos compadecer dos que estão caídos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e usa-nos para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome.